mudar o dia da pessoa para tornar a vida dela um pouquinho melhor. Qual que é o número suficiente? Hoje em dia parece que as pessoas têm que sempre se explicar. Não, eu estou indo viajar porque eu mereço, porque... Não, de fato você merece. Sim. De fato não aconteceu. Você tem que... O que você ganha, você tem que gastar. Sim. O pessoal fala que, pô, caixão não tem gaveta. Fala, galera, sejam muitos... Fodeu. Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E hoje é um dia muito especial, assim como toda a gravação, mas hoje eu estou recebendo uma pessoa aqui que tem muita história para contar e muita história que a gente dividiu juntos, que a gente divide juntos, desde tempos de infância. Vamos lá, vamos falar do nosso convidado, mas antes, lembrando, pessoal, vamos curtir esse episódio, vamos seguir o podcast e vamos colocar no grupo da família. Sem dúvida nenhuma, vai ter muita gente que a gente conhece aqui assistindo esse episódio. Vamos falar dele. Ele é filho do José e da Silmara. Ele é neto do seu João e da dona Sônia. Me vem à memória agora do Fusquinha que a dona Sônia tinha. Ele é pai do Gustavo, de 16, e do Dante, que está chegando. Muito provável que na hora que esse episódio for pro ar, o Dante já vai estar nesse mundo com a gente. Ele é irmão do Henrique e da Márcia. Ele é marido da Marcela e ele é sócio de uma das maiores corretoras de investimentos desse país. E lá ele atua como líder de uma mesa e também como broker. Eu adoro quando ele fala essa palavra assim, difícil e tal. Ele vai explicar um pouquinho mais. E ele é um clássico, amante das surpresas e acasos que a vida proporciona. Ele também é mergulhador, aprendiz de piano, truqueiro, enófilo, pagodeiro, pescador. O time eu vou pular. Ele é fã de basquete e um baita realizador de sonho. Eu já vivi alguns sonhos, inclusive, com ele. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Amigo de infância, é um Felipe prazer Tomaso. Estar aqui com você mais uma vez. Aqui, novas experiências. Como você disse, nascemos juntos praticamente. Sem dúvida. Passamos a vida inteira até agora e vamos continuar passando. E, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizá-lo por esse projeto maravilhoso que você tem feito, transformado a vida das pessoas, assim como a minha, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Já é. Então, vamos viver essa experiência nova aí. Obrigado, meu irmão. Realizando sonhos por muito mais sonhos, né? E estar aqui contigo é mais um sonho realizado também. Obrigado por topar. Eu sei que é sair da tua zona de conforto, tá aqui. Dúvida. E até nos bastidores a gente batendo um papo, falei, mano, mas vai pela causa também, você tem que se sentir bem. Não vai só por mim, que eu sabia que você viria só por mim tranquilamente. Mas te ver aqui também é muito bom e, sem dúvida nenhuma, essa conversa de hoje vai agregar e vai impactar muito a vida da galera aí que tá ouvindo. Mano, seguinte, montando aqui a tua introdução, eu falo, cara, sócio, broker de uma das maiores corretoras de investimento desse Brasil. E eu lembro de uma carona que eu te dei há muito tempo atrás, ainda quando você estava mudando de corretora e tal. Isso deve fazer aí mais de... Quantos anos você está lá na XP? 15 anos, fiz segunda-feira passada. Parabéns, 15 anos. E eu lembro foi logo ali no começo que você tinha mudado para lá e tudo mais. Lembro de talvez uma conversa que você teve com o teu tio dessa mudança. E esse universo de investimentos, a gente sabe que tem ali um olhar muito forte para dinheiro, né? O dinheiro ali é muito forte, é o principal objetivo, mas eu imagino que toma muita cabeça das pessoas também, tanto para o bem quanto desviar de, cara, tô perdendo a noção porque eu tô só buscando dinheiro e tudo mais. Mas a gente sabe o poder que o dinheiro tem também de transformar a vida das pessoas, de ajudar a gente a realizar sonhos. Recentemente a gente fez uma viagem juntos aí em família para Orlando e graças ao dinheiro também. O dinheiro é bom, fazer dinheiro é bom. E aí, conectando com a nossa história, com a nossa infância, qual que é a primeira memória que vem sobre dinheiro para ti?
Bom, vamos lá. Como eu posso começar? Vivemos juntos, lado a lado, literalmente de casa. E se você sabe mais do que ninguém, e nossos amigos também, que nós nunca passamos fome, graças a Deus. A gente tinha uma vida confortável, às vezes nem tanto, mas a gente passou muita vontade, né? Pelo menos eu falo da minha vida. Então, ao mesmo tempo, eu não poderia exigir da minha mãe, dos meus avós, que eu fui criado, de algo maior, porque eu sei que não tinha condições para isso. Então, isso eu fui carregando ao longo da vida de uma forma inconsciente. Eu lembro muito bem de pequenos exemplos, tem o nosso amigo Bruno, que o pai dele vende até hoje coisas no Ceasa. Eu lembro que eu ficava super feliz quando eu ia na casa dele, jogar videogame, fazer alguma coisa, e aí a gente conseguia pegar um Yakult. Sim. E a gente não tinha dinheiro para comprar e nem pedir. Então, um simples Yakult para a gente já fazia diferença. Sim, mano. Um outro exemplo também é viajar, e meu tio, um dos meus tios, estava bem de vida na época, etc. Então ele comprava aquele chiclete da caixinha e pro meu primo, e ele me dava um só, e eu não ia pedir muito mais, mas assim, era algo que me marcou bastante. Então, isso no meu subconsciente me trouxe muitas coisas boas hoje, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas, não de uma forma só da forma financeira, mas de um abraço, um elogio, tentar mudar o dia da pessoa para tornar a vida dela um pouquinho melhor. Sei que não é fácil para ninguém. E essa parte do dinheiro, de fato, me trouxe uma maturidade, uma responsabilidade muito cedo. Que depois até a gente pode falar um pouquinho dessa trajetória da perda do meu avô, depois da minha avó. Eu entrei no mercado de trabalho de certa forma, um pouco informal, aos 13 anos, pegando bolinha de tênis, para já tentar criar uma renda extra, tanto para eu me conseguir comprar um chiclete, ou um chocolate, uma tubaína, um sorvete, e também para começar a ajudar minha mãe e minha avó na conta de casa. Então, esses exemplos assim, até hoje não ficaram no meu pensamento, então são bem fortes. Talvez essa lembrança seja mais oficial, mas eu estava até num outro podcast do Michel, que você conhece, que está lá na comunidade Paternidade e Negócios com a gente, e ele falou, cara, como começou tua carreira? Era mais voltado para a carreira, o papo e tal. E aí eu puxei numa linha assim, de uns 12 anos também, nessa faixa etária e tal, que eu tinha começado a trabalhar com meu pai na padaria. Aí, na verdade, de repente, eu falei assim, cara, não, eu comecei a trabalhar antes guardando o carro Verdade. na época de 12 finados e tal. Então, mano, você não começou pegando bolinha, não. Você guardava carro, a gente guardava carro. Bem Ele nos falou, 10 pô, anos. posso dar uma olhadinha e tal? Eu lembro até hoje, comentei com ele nesse podcast, é uma memória de ter ganhado uma nota de R$ 5, o quanto que aquilo parecia, meu Deus do céu, era de um cara que tinha um Tempra. Então, mano, a gente Marca muito, começou, né? Fica muito eu forte. acho que começou um pouquinho antes aí, porque eu lembro que você também dividia esse território junto comigo. Puta, pode crer. E você falou ali da questão de passar vontade, né? E hoje a nossa situação, graças a Deus também, e muito do nosso trabalho, ela é diferente. E como que você enxerga o dinheiro hoje, mano? O que o dinheiro é para você hoje? O- Trabalhando nesse mercado, vivendo o dinheiro. Em 2007, eu entrei, falando um pouco da minha carreira. Sim. Cuidei de carro, que você lembrou muito bem. É, Peguei boleia de tênis, aí depois eu fui ser office boy, boa. aí depois eu fui ser auxiliar administrativo. E aí quando eu comecei a entender um pouco mais de programação, ali, automação, que era a empresa que É aquela da Luiz Góes, não? Qual que é aquela? era do Luiz Góes, Pô, chama Prologos na época. legal. Então eu comecei a entender um pouco mais de atendimento ao cliente. É, meu tio, uma namorada, ex-namorada da época, falou: pô, por que você gosta de matemática? Por que você não faz economia? Seu tio trabalha no mercado financeiro, de repente, pode ser que dê certo. Eu falei: bom, economia deve ser exatas, então eu vou para as cabeças. E aí eu descobri que é exatas, mas tem muito, muito, muito da parte humanas. Que foi onde eu acho que eu me destaquei. Nunca fui o melhor aluno da sala, com certeza.
mas tudo foi dando muito certo. E aí eu fiz economia e um outro episódio muito legal que aconteceu, eu fui fazer uma entrevista na Red Grifo, que era a corretora que meu tio trabalhava em outra área. Porra, eu sempre fui muito dedicado, eu acho que isso marcou um pouco minha vida e marca até hoje. Às vezes até atrapalha um pouco a parte de pessoal, mas... Disciplinado. Exato. E, pô, a entrevista era 3 horas da tarde, eu cheguei 11 horas da manhã e fiquei dentro do carro de terno, suando, frio, e consegui fazer a entrevista e passei. E a partir de então eu comecei a carreira no mercado financeiro. Só que eu não tinha controle financeiro porque eu não tinha nenhum financeiro. Então, assim, tudo que eu ganhava, eu gastava e eu gastava o dobro. Então, eu sempre girava no cheque especial, enfim. Até alguns anos atrás, assim, uns 10 anos atrás, sei lá, alguma coisa assim. E essa disciplina de trabalhar, se dedicar, chegar cedo, e eu fui conquistando o meu espaço ao mesmo tempo que eu fui conquistando um pouquinho de dinheiro. Então eu brinco que se eu tivesse o dinheiro que eu tenho hoje conquistado há 10 anos atrás, 15 anos atrás, com certeza eu teria feito muitas coisas erradas, porque eu não tinha aquela consciência. Então, Maturidade, né? maturidade. Então, o dinheiro para mim, hoje pensando, ele não é um fim, eu não penso em acumular riquezas. Eu uso ele como um meio que é proporcionar uma segurança, um conforto financeiro para minha família, uma segurança financeira para aqueles que eu amo. Sim. E tentando mudar um pouquinho a vida, melhorar a vida das pessoas. E é o que você falou, a gente conseguiu conquistar uma viagem, eu consegui fazer o casamento dos sonhos que eu sempre sonhei. Foi uma mensagem que eu dei, eu falei, se eu pudesse passar alguma mensagem, assim, sonhos foram feitos para serem realizados. Como a gente vai realizar? Não é passando por cima das pessoas, é se dedicando, sangue e suor. Então, assim, a gente tem que se dedicar. E veio de uma forma gradativa. Então, os sonhos que eu tinha com 20 anos de idade, a maioria deles, em relação ao dinheiro, hoje eu não preciso realizar, porque mudaram completamente. Uma coisa que eu penso, eu falo para minha esposa, eu falo para amigos mais próximos, eu tinha um sonho, ainda tenho um sonho de ter uma Ferrari, mas eu tenho certeza que esse sonho possivelmente não vai se realizar. Porque o dinheiro que eu poderia comprar uma Ferrari, eu vou investir em coisas que vão trazer a real felicidade na minha vida. Que é ajudando os amigos, ajudando os filhos dos meus amigos, que para mim são como se fossem filhos para mim também. Então, essa gradatividade, essa forma que foi acontecendo as coisas na minha vida, me ajudou bastante. Boa, boa. Top. E eu lembro, no teu casamento, essa frase que você falou, eu lembro de você me chamando no canto e falou, porra, sonhos são feitos para serem realizados, né? E isso enquanto entrava só o Alexandre Pires no palco, né? E eu lembro o quanto foi profunda aquela experiência no sentido de olhar para a nossa história também, principalmente para a tua história, que também estava ali no palco. Era o teu momento, o momento da Marcela, mas é um momento que traz uma gratidão muito grande assim também para o universo, enfim, para o que cada um acreditar, de ver as pessoas que a gente ama de forma próspera, feliz e podendo realizar os sonhos, né? A gente falou um pouquinho disso também, de sonhos, recentemente, quando a gente estava lá em Orlando com as crianças e tal. E, cara, aí você falou da Ferrari. Aí me vem uma pergunta. O que o dinheiro na tua vida ainda não te proporcionou, assim? O que você acha que... A linha do Ou não dinheiro, resolveu, tal? a linha do dinheiro, eu acredito que seja muito tênue. Sim. Porque, ao mesmo tempo que, principalmente no mercado financeiro, que, como eu disse, minha carreira inteira é de broker, então eu opero para os grandes fundos do Brasil. Tá. Então, eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu operei, passou pela minha mão. Explica pra galera o que é eletronicamente. operar. Para quem não conhece, nunca entrou lá na XP, por exemplo, ou não mexe com isso. A minha área é o seguinte, tem os grandes fundos de investimentos, que você pega o seu dinheiro e dá para uma gestora gerir esse fundo. Tá. Ela vai
comprar, vender ações baseadas em estudos, análise, etc. Boa. Então, você tenta colocar esse dinheiro para render muito mais que a poupança, enfim, ter um pouco de risco ou não. E esses fundos precisam operacionalizar isso na bolsa. Então, eles usam eu como intermediário para fazer essas operações. Tá bom. Então, o meu dia a dia basicamente é comprar e vender ações e tentar comprar barato e vender mais caro. Ok. E decisões dos clientes. Mas eu lembro que a primeira vez que passou 1 milhão pela minha mão de transação, eu fiquei besta. Eu falei, como assim, R$ 1 milhão, etc. Isso é muito dinheiro. E isso foi acontecendo de forma gradativa também, de chegar um dia e operar um bi. Caraca. Um bi passou entre compras e vendas, enfim, e aquela adrenalina de não pode errar, porque senão qualquer erro você perde muito dinheiro, enfim. Então isso é muito emocionante. E fazendo um parênteses também, que a minha vida praticamente no trabalho é dentro da XP, eu lembro que a primeira vez que eu andei de avião foi com 27 anos de idade, indo para o Rio de Janeiro, pela XP. Então, ela me trouxe muitas coisas, eu sou eternamente grato. E isso mexeu muito comigo. Então, assim, hoje em dia parece que as pessoas têm que sempre se explicar. Não, eu estou indo viajar porque eu mereço. Porque, não, de fato você merece. Sim. De fato não aconteceu. Você tem que... O que você ganha, você tem que gastar. O pessoal fala que, pô, caixão não tem gaveta. E tá tudo bem fazer dinheiro, Tá né? tudo bem. Exato. Então, Desde que não passe por cima das pessoas, como você falou. dúvida. Então, essa segurança é muito boa. Boa. E aí, entrando nessa parte, que o dinheiro, que eu disse que a linha é muito tênue. Você ganha um pouquinho, você trabalha mais, vê que dá certo, você quer trabalhar cada vez mais. E isso acaba te cegando um pouco ou não deixando você olhar com um olhar mais específico para as outras coisas. Então, eu tô na corretora o dia inteiro, se for precisar entrar mais cedo eu entro, se precisar sair mais tarde eu saio, e isso acaba tirando o tempo das outras coisas, seja academia, seja meus eternos 1 bilhão de hobbies, seja meu tempo com os amigos, com a família e com a família, tanto da parte de mãe, como a Marcela e os filhos. Sim. E qual que é o número suficiente? Essa é a grande chave. 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, assim, não tem como você exemplificar. Porque, de fato, o tempo que você passa com a família é muito mais gratificante, mais enriquecedor, etc., do que dinheiro, espécie vivo, assim. Então, essa linha, essa decisão de falar, opa, vou tirar um pouco do acelerador para curtir um pouco da minha família, porque o tempo não volta, o dinheiro vai e vem, muitas vezes. Então, o tempo não. Então, uma das coisas que eu penso bastante é o seguinte, tendo esse conforto financeiro, você consegue abrir mão de outras coisas para poder ficar com os amigos, para poder ficar com a família, e assim vai. Então, acho que o ponto ótimo disso é chegar num número ótimo, que é muito difícil, mas deixar um pouquinho de lado essa tensão de mercado, enfim, e falar, não, hoje eu vou me dar o luxo de chegar só meia hora antes no trabalho, 15 minutos antes. Eu não preciso chegar 1 hora antes e eu vou levar meu filho para a escola, eu vou fazer o café da manhã dele, do Gustavo, que ele fica muito feliz com isso, etc. Então, e viver momentos. Sem dúvida, sem dúvida. Enquanto você falava aqui, me veio uma pergunta. Você já teve um dia que você chegou atrasado? Você lembra de algum dia que você foi, mano, cheguei atrasado? Dificilmente. A gente trabalha muito com o tempo, né? Você tem o tempo exato para fazer a operação. Se você perder aquela operação, você pode ter um prejuízo financeiro ou deixar de ganhar, né? E o relacionamento com o cliente é muito importante. Então, se eu chego 5 minutos atrasado, parece que vai acabar o mundo. Isso acaba transbordando para outras coisas. Horário de voo de avião, compromisso com um amigo. Hoje Sair pro parque. Sair pro parque. Tudo. Então, você acaba criando alguns estresses.
Sim. que você tem que parar e falar, não, vou colocar a cabeça no lugar, eu vou respirar e tá tudo bem, chegar 3 minutos atrasado em outras coisas. Porque eu já me peguei falando para algumas pessoas do meu círculo, eu falei, cara, eu não imagino, eu acho que o Felipe nunca chegou atrasado na vida dele. Assim, o nunca é extremo, né? Sim, Mas sim. modo de dizer. É, e eu já me peguei algumas vezes também olhando para isso de forma muito positiva, nesse sentido de disciplina, de te enxergar como exemplo em relação a isso. Eu falei, cara, não importa o que aconteça. E muitas das vezes, várias dessas vezes, eu estava assim nas vésperas, e não estou dizendo só de festas, não, da gente, pô, ter situações complexas mesmo, de tempo, de privação de sono e tal. E no dia seguinte você estava lá pleno, velho. Aí eu falei, mano, como é que ele consegue e tal? E aí, já emendando nisso, como é que você faz para lidar com o estresse? Quando você vai para casa, assim, eu acho que os hobbies já dão uma dica disso, mas como que você faz assim para despressurizar ali da pressão que você vive do dinheiro abre, fecha e economia mudando e tudo mais? Como é que É, boa você pergunta. desenvolveu isso ao longo do tempo? Sempre usou a mesma técnica, tal? Como que é? Eu tento, eu me pego com muitos exemplos, assim, que eu já vivi na vida e que pessoas me deram como conselho. Eu gosto Hum, muito de escutar conselhos, principalmente dos mais velhos. boa. Então, e de fato eu escuto, eu sou um bom ouvinte. Eu tento colocar em prática, às vezes funciona, às vezes não, mas pelo menos eu tenho uma segunda opção, Uhum, que aquela pessoa já viveu. uhum. Então, é, eu sigo bastante o exemplo do meu tio, essa dedicação, Que esse trabalhou no mercado empenho, financeiro, o tio que trabalhando no trabalhou. mercado financeiro. E meu avô também, que foi o patriarca da família até hoje, já faleceu faz tempo, mas eu tento pegar os dois como exemplo. Tanto para coisas boas que eu tenho que seguir, como para coisas que foram mais desafiadoras para eles, mas eles, no momento, era o que eles poderiam ter feito. E foi o que deu. Então, um exemplo, meu filho Dante vai nascer agora em julho e por N motivos ali o trabalho tá meio pegado e cogitei a possibilidade de só ir lá, assistir o nascimento e ir embora. E aí depois eu parei e falei, não, pera, isso tá errado. Mas por que que veio isso na minha cabeça? Porque meu tio não viu minha primeira prima nascer por conta do mercado financeiro. Assim, não dá para falar que sim, que não trouxe resultados positivos? Claro que trouxe. Mas não vai voltar esse Não. momento. Então, assim, eu vou me dar o luxo de deixar um pouco de lado essa parte, Felipe, dedicação, mordedor de mesa, vamos para cima, porque eu preciso desse tempo para confortar minha família, a Marcela, o Gustavo e Para viver essa viver esse experiência. momento, Exatamente. realizar Graças a mais Deus, esse sonho. eu vou ter esse momento Sim, como nova experiência também, como eu estou aqui. total. A gente já viu muitas e vai viver muitas outras, para poder viver essa experiência. Sim. E então, escutando esses conselhos, eu acabo falando, pô, peraí, meu tio, eu tenho certeza que gostaria de ter visto ela nascer, mas o momento não deixou. Então, é muito fácil você falar depois que passa. Assim, várias pessoas que eu conheço falam, pô, vamos dar valor na vida, trabalhar não é tudo, dinheiro não é tudo. Mas a maioria dessas pessoas, das duas, uma, ou passou alguma coisa muito forte, muito impactante, que falou, meu Deus do céu, eu preciso mudar, ou já conquistaram o que era para conquistar, e aí fica muito mais Mais fácil, né? fácil olhar de trás para frente, sem Sim. dúvida nenhuma. É, e pela nossa história, mano, eu contigo eu tenho inclusive liberdade para falar isso. A gente já deve ter tocado em algum momento, pelo que eu me lembro, mas um dos maiores arrependimentos que eu tenho quando eu olho para esse momento de chegada do Joaquim e do Samuel, na verdade são dois. Um eu sei, tenho certeza que a gente já falou, eu já entro nele, mas o primeiro é que quando nós descobrimos ou confirmamos, a gente fez tratamento, então meio que a gente já imaginava, mas quando a gente confirmou que iam ser gêmeos, no ultrassom de confirmação, eu estava dentro de uma sala no escritório. E a médica virou para a mãe dos meus filhos e falou assim: pô, tira uma foto e manda para o Marcelo. Então eu recebi a confirmação por uma mensagem e uma foto.
Então, é a foto do ultrassom que eu guardo até hoje. Para quê? Primeiro, para eu lembrar desse momento e lembrar também para eu não deixar mais que isso acontecesse em outras proporções. Então, como você entrou nesse ponto de conselho, fica aqui um conselho de um amigo de infância: não perca esse momento, mano. Definitivamente não. Invista nisso e o mercado financeiro não vai acabar também. Enfim, a XP o mercado e os investidores que me perdoem, mas você vai voltar uma pessoa muito mais completa. E o segundo, e você trouxe ali no começo da tua fala aqui do episódio, que muitas vezes é realizar os teus sonhos dos teus amigos, ajudar os filhos dos amigos e tudo mais, e eu vivencio muito isso. E um outro arrependimento que eu tenho, e a gente já entra até nesse tema de paternidade, é a questão do exemplo. O exemplo ele é muito forte para mim. E eu lembro que meus filhos estavam com 1 para 2 anos e a gente foi fazer o tal do curso de batismo. E lá no curso de batismo, eu assistindo a preleção do padre ou do instrutor na época, eu falei assim: puta, errei com meus filhos. Cara, mas como assim e tal, não sei o quê. Eu falei: eu errei com os meus filhos, porra, errei. Isso para mim, a gente vai chegar nisso, eu vou te fazer uma pergunta, já dando um spoiler em algum momento: qual que é o teu maior medo, né, como pai? E o meu ainda continua sendo, porra, errar e errar feio. E para mim ali eu tava errando feio. E qual que era esse erro? Eu tomei uma decisão por eles, e essa decisão não é a decisão que eles gostariam. Mas como assim, Marcelo? Do que você está falando? Não estou viajando. E a decisão está atrelado a os padrinhos ali que eu cheguei a tomar. A gente já teve um papo sobre isso. E por que eu estou falando isso? Tem uma lógica, né? Você que estudou exatas, mas tem muito mais de humanas. Aqui a gente está mais para um papo de humanas do que de exatas, mas tem uma lógica em algum momento. E a lógica que eu cheguei ali, a conclusão que eu cheguei nesse evento ali do curso de batismo foi que, vendo algumas histórias de outras crianças, é de que a criança escolhe o padrinho ou a madrinha. E eu vi isso na sobrinha da minha ex-esposa acontecendo muito forte. Eu vi isso em outras crianças. Eu falei: cara, e eu tô decidindo essa porra pelos meus filhos. Muito pelo que a sociedade diz, pelos valores que eu tinha e pelos exemplos que eu tinha. E ali eu errei. E eu errei por quê? Porque os meus filhos, eles acabaram, como a lógica que eu falei que existe, decidindo por eles. E é um sentimento puro e de amor. E que está tudo bem essa xícara aqui ter um cargo que a sociedade deu, que os nossos valores deu, que a gente acha que tem que ser assim, e o que de fato eles escolhem. E um deles, sem dúvida nenhuma, escolheu você, os dois, mas tem um que é fanzaço, você sabe disso. E mais uma vez eu queria te pedir desculpa, mano, porque eu errei nisso. Não, que pelo amor de Deus, Com você eles e em algum momento contigo também. Já te falei isso nos bastidores, estou falando aqui também de novo. Mas voltando para esse ponto do exemplo, e agora é muito louco que eu tento me colocar na tua vida, do tipo: cara, eu tenho um filho aqui de 16, Gu tá com 16, né? Ou fez 17? 16, e tá chegando o Dante agora numa nova fase de vida, numa nova experiência. Como é que é isso para ti, assim? Como você está se sentindo com a chegada, assim? Mudou? A paternidade já te mudou alguma coisa, assim? Tanto a do Gu como a do Dante agora. O que a paternidade te mudou, te transformou? Alguns pontos. Como você falou dos filhos, independentemente se a gente Do acabou cargo, né? sendo padrinho ou não, a nossa amizade, a minha, a sua, Bruno, Chico, enfim, Sim. Morini, que é desde 0 anos. A sua mãe foi minha mãe foi sua mãe, sua avó é minha avó ainda. Então, Sim. assim, e isso é um exemplo que a gente carrega. Então, assim, independentemente de cargo, os seus filhos vão ser meus filhos, os filhos do Bruno vão ser meus filhos, o do Chico e do Moreno. Então, assim, a gente vai cuidar do mesmo jeito. Transcende, E, né? graças a Deus, e transcende. O ponto que você comentou, o que tem me ajudado um pouco na paternidade, e assim, eu tô falando muito mais por mais um conselho seu de terapia, etc. Eu sempre fui contra, agora eu tenho feito e tem me ajudado bastante. Boa. E nos cafés da manhã, eu, Gustavo, a Marcela, a gente
conversa bastante. O Gustavo é bem comunicativo. Boa. E aí ele me viu alguma coisa na televisão, enfim, ou me viu nos nossos encontros de terça-feira. Uhum. E aí ele perguntou alguma coisa, eu falei assim, não, sabe o Marcelo? Sei, então, o pai dos gêmeos. Eu estou tendo alguns encontros, como outras pessoas, para me tornar um pai melhor, porque eu não sei ser pai. Eu não tive pai. Referência de pai. Referência. Tive a referência do meu avô, que faleceu quando eu tinha 8 anos mais ou menos, e tive a referência do Renato, que foi meu pai, em todos os sentidos. É o meu exemplo de tudo. Então, eu falei para ele, eu não sei ser pai. Então, eu vou errar muito com você, mas eu tô querendo aprender. Então, assim, tem dias que vai ser mais fácil, tem dias que vai ser mais difícil. Teve aí entrando naquela pergunta que você me disse, qual que é a minha maior preocupação? Maior medo. Maior medo é, de fato, a ausência. É estar ausente, porque, de novo... Em vida ou morrer? Não, em vida. Em vida. Em vida. Uhum. Porque, de fato, se acontecer alguma coisa comigo, ele vai ter que se virar como eu me virei quando meu avô faleceu, enfim. Sim. E vai ter o suporte seu, de todos os... Sem dúvida. Quem ama. Mas em vida, essa ausência em vida. E algo me pegou muito, 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 muito forte um dia, que eu escutei em algum filósofo da vida, etc., Uhum. que eu também já fiz um curso de filosofia que me engrandeceu muito. Fizemos, aprendi demais, né? Exato. Nova Acrópole foi muito bom. Boa. E foi assim, eu quero ser aquela pessoa que no final do dia ele vai falar assim, fudeu, não sei se podia falar palavrão ou não, mas Pode, tudo bem. aqui você pode tudo, mano. Falou assim, deu ruim. Para quem que eu vou correr? Quem que vai ser o cara ou a pessoa que eu posso ir de peito aberto e falar assim, ó, me ajuda de algum jeito. Seja na parte feliz, para comemorar as vitórias ou para chorar os desafios que não deram certo. Quem que vai ser? Eu gostaria de ser essa pessoa. Então, eu falo assim, eu tenho certeza que o Samuel e o Joaquim têm essa imagem de você já, porque você vem numa construção de paternidade muito antes, você desenvolveu isso e serve como exemplo para nós. E me fez interessar. Eu falei, pô, beleza, como eu aprendi a trabalhar, estou aprendendo a ser um bom marido, aprendi a ser um bom amigo, só que eu não sei o que é ser pai. Eu tenho que ser muito duro, eu tenho que ser flexível. Aonde que está essa linha que eu vou conseguir dar o melhor para ele, que a gente não teve, Sim. E mesmo assim manter a cabeça dele que tem que ser justo, tem que ser honesto, independentemente, as pessoas são todas iguais, independente de raça, religião, sexo, opções e financeiramente. Então, assim, uma coisa que eu passei e me deixou muito marcante é o seguinte, algumas pessoas são deixadas tristes ou menosprezadas, enfim. Como que a gente faz diferente? Por quê? Porque eu já vivi isso, eu já sofri muito por causa de pessoas e é muito ruim sofrer. Sim. Então, vamos mudar a vida das pessoas, de alguma maneira, de fato, não é dinheiro, não é só palavras bonitas, às vezes é um conselho realista. Falar, porra, eu acho que você está fazendo uma coisa que não deveria ser feita. Sem dúvida. Por mais que eu goste de você, Sem dúvida. repensa. Sem dúvida. E eu acho que é nessa linha aí. Cara, você trouxe o nome dos meninos e tudo que a gente vive lá na comunidade Paternidade de Negócios e tal, nos nossos encontros de terça, e fico, assim, lisonjeado, acho que é a palavra, ou muito feliz, resumindo, do Gu tá vendo o teu exemplo ali de olhar para ser um pai melhor e você verbalizar isso, né? Porque o que aconteceu essa semana? Eu tô lá em meio a fazer um encontro, uma roda de conversa lá de paternidade ou de negócio, lá no grupo que a gente tá.
E, cara, nos bastidores eu tava mega impaciente com as crianças durante a rotina ali do sono. Então, tinha hora que eu tava dando uns esporros assim que não é o que eu busco, mas acontece de vez em quando. E aí o pulo do gato é como que a gente percebe isso o mais rápido possível e volta pro prumo. Então, ter alguém do nosso lado que mostre isso, eu concordo 200%. Ali no meu caso, eu não tinha alguém falando, tava eu e eles na rotina. Mas chegou domingo, agora a gente foi levar a tia Márcia conhece, para almoçar e tal. E aí, saindo de casa, o Samuel vira para mim e fala assim: pai, quando a gente voltar para casa, eu quero ter uma conversa com você. 8 anos. Aí eu falei: beleza. Aí chegamos em casa, voltou a rotina e tal. E aí o Joaquim foi tomar banho, ele vira para mim no quarto dele, que a gente foi mexer em alguma coisa de roupa e tal. Ele falou: lembra aquilo que eu queria conversar com você, pai? Então, senta aqui que eu vou te falar. Na cama dele. Beleza. Aí ele me falou algo que estava incomodando ele, tinha algo relacionado, até para não expor, a chamar a atenção. E aí, cara, ele falou isso, eu acolhi o sentimento dele com um desafio razoável, porque muitas vezes é difícil para mim acolher os meus sentimentos, mas quando a gente olha pelo filho, a gente pega um conhecimento, um instinto que vem, você vai perceber ainda mais agora com o Dante, numa outra faixa de idade. E aí eu acolhi ele e falei: filho, eu tô com você até embaixo d'água. Como é que você quer resolver isso? Você quer que eu tente resolver para ti ou você quer resolver todo mundo junto? Ele falou: vamos resolver todo mundo junto. Beleza. Aí ele vira para mim, Felipe, aos 8 anos e fala assim: pai, como é bom desabafar, né? Eu tô me sentindo muito melhor agora. Aí eu falei assim, porra, com 8 anos, assim, tipo, dando uma aula. Então, o quanto a gente aprende com eles, mas a gente só tem também essa oportunidade, conectando com o que a gente falou sobre o ultrassom e sobre ter mais tempo com quem a gente ama. O que que eu aprendi, mano? Pode ser que outras pessoas pensem diferente, mas a conexão com eles só foi criada na rotina, mano. Então, assim, não foi quando a gente estava lá visitando os parques da Disney. A rotina que a gente viu, que você viu lá, ele falou: pô, peraí, eles estão escutando, eles estão seguindo a rotina, eles estão se divertindo, eles estão sendo crianças. Mas isso é construído quando eu estou lá dando banho, quando eu estou levando para a escola, quando eu estou dando um não num convite de reunião do trabalho. E, cara, como era difícil. Hoje está médio. Mas era muito difícil. Eu falo assim, como que, pô, tem um gringo aqui que me chamou para reunião. Amanhã o gringo vai embora, velho. O gringo nem lembra o meu nome. Para o gringo, a capital do Brasil ainda é Buenos Aires, entende? Então, isso era difícil. Hoje está mais. E aí, quando você passa a priorizar, começa a ficar mais fácil, mas é na rotina, mano. Então, assim, olha para a tua rotina também e fala, cara, o que que dá para eu tentar encaixar? Porque passa e passa muito rápido. Eles já estão, os meus já estão com 8 e tem, sei lá, mais 3 ou 4 festinhas de escola. Depois acabou, mano. Depois eles vão bater a porta, como às vezes o Gu deve fazer, e fala, vai jogar videogame e não vai querer mais nada. E aí é muito louco, porque tua vida vai ter ali os dois extremos, né? O fim de uma adolescência com, pô, um nascimento ali, a primeira infância e tal. Qual que é a tua maior expectativa com a chegada do Dante com a tua vida? Assim, quando você fala, porque a do Gu já tá ali mais estabilizada, você já tá na zona de conforto, vai. Você já vive ali. Médio. Adolescência nunca é uma. Agora eu fui Médio. ousado, né? Adolescência, zona de conforto, jamais. Mas com tudo novo, porque a chegada do Dante é novo para ti, para Marcela também, uma novidade a mais, uma vida a mais e tal. Qual que é a tua maior expectativa, mano, com essa chegada? Porque ansioso você não deve estar, assim, tá bem tranquilo. Ainda não bateu. Se eu pensar muito, aí eu não consigo dormir de fato, vou começar a fazer coisa errada no trabalho, de erros de fato, né? Aham. E aí eu tento não pensar, mas eu tô bem próximo. A questão do ultrassom, eu fui em todos os ultrassons com ela, Show. chorei. Pô, Da ele hora. mexendo na barriga é espetacular, é uma coisa que eu não tinha vivido. Então, assim, isso me ajudou a ter novos olhos para a mãe em si. E o quanto ela se dedica, o quanto o corpo dela se transforma
de uma forma totalmente abençoada Sim. para dar uma vida. Então, depois que nasce, são outros 500. Então, a gente tem que ajudar ali. Então, como você me conhece bem, quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu vou fundo. Então, pô, as aulas de piano, você acaba só focando no piano. Aí deixa de lado a academia e vinho. Aí se eu vou no vinho, eu fico só vinho. Então, eu tenho certeza que o Gustavo, a gente já tem um relacionamento incrível. Ele é uma pessoa maravilhosa porque ele expressa muito bem tudo que acontece. Então, ele não esconde, ele não fica quieto. Tudo que ele fala, escuta. Uhum. Mas eu acho que eu não vou ter como justificar para mim mesmo uma possível ausência de não estar ali no dia a dia, porque vai nascer um bichinho que não nem comer e ele consegue sozinho. Sim, Então eu vou ter que dar esse suporte para Marcela como marido e para o Hugo como um pai também sim. e para o Dante. Então assim, acabou tudo. Então eu vou deixar tudo em segundo plano e vou falar, beleza, agora é essa experiência. Trocar fralda, vamos trocar fralda, vamos, pô, a gente fez o curso de gestante, e assim, pô, foi uma experiência muito legal. Da hora. Traz um conforto, uma segurança para pai de primeira viagem. Conhecimento traz segurança, né? Então eu tenho certeza que, assim, e eu não vou poder ter essa ausência e eu não vou querer. Então, Boa. assim, Mais por mais importante. que eu queira hoje, mas eu não vou ter, eu sei. Então, assim, quando eu olhar o pacotinho de gente ali, acabou, não vai ter papo. E me deixa muito feliz também, mano, ouvir você dizendo isso, ter esse olhar também, né, para Marcela e tudo mais. Eu te digo isso porque eu gostaria de ter tido um olhar diferente, sabe? De ter estudado mais, de ter adquirido mais conhecimento. Não estou falando de presença, eu sempre tive ali, mas eu acho que eu poderia ter entendido melhor esse momento, sabe? Eu vou até o extremo da questão assim, mais hormonal, de mudança corporal e tudo mais. Então, que legal que você tá olhando para isso e não tenho dúvida que vocês conversam pra caramba disso também. É, é algo, é algo, no mínimo, diferente. É uma experiência, no mínimo, diferente. E você trouxe de olhar por ela, olhar pelo Gu, olhar pelo Dante e tal. O que você acha que vai te sustentar nesse período também, mano? Porque tua vida vai mudar pra caramba. Você vai abrir mão de outras prioridades que hoje são prioridades. O que você fala? Aonde vai estar tua boia? Aonde você vai buscar energia e tal? O que você já está fazendo? Eu sou muito grato pela vida que eu tenho. Então, assim, tudo foi dando. Claro, passei por milhões de desafios, mas eu sempre tive a resiliência como ponto focal. Então eu falei, pô, deu errado, vamos fazer de novo. Pô, vamos fazer diferente. Não vamos desistir, vamos embora. Então, essa é mais uma experiência. Então, o Gu, quando eu conheci a Marcela, ele já tinha 11 anos, então já veio de uma fase de um certo criança para adolescência, então você vai criando a conexão, Sim, mas do zero eu nunca passei. sim. Como eu nunca passei muitas Sabe coisas. de nada, inocente. Então o medo, de certa maneira, é bom, Sim, porque ele vai me deixar alerta, como sem dúvida, sempre, sem dúvida. e vai me dar uma coragem muito grande de falar assim, pô, peraí, hoje o, eu gosto de ser, é o que eu falo, né? Provedor de coisas, de situações, de momentos, enfim, Experiências. experiências. Então, eu me dedico para um amigo, eu me dedico para a família, então eu vou me dedicar do mesmo jeito, ou Sem até dúvida. mais. E Eu não tenho falam que o dúvida. amor de filho é algo inexplicável. Eu já considero o Gustavo como meu filho e de fato é inexplicável. Pô, você olha para ele, conversa, dá risada, algo que ou que aconteceu alguma coisa de errado, então assim, que eu fiz alguma coisa de errado e foi engraçado, então assim, e o exemplo que você comentou que é muito muito legal. Quando eu peguei ele com 11 anos, pô, era uma pessoa completamente diferente do que é hoje. Sem Então, dúvida. assim, ele fazia coisas que ele não é o culpado por isso, digamos Não, assim. não Pelo tem amor de certo ou Deus, não tem errado, certo. diferente. Mas vamos tentar fazer por esse lado. E eu já vi nitidamente algumas mudanças. Que legal. E aí,
na escola só elogios para ele. Então, ele vem se criando o que eu sempre sonhei para dar para os meus filhos ou dar para exemplos, e que é ter um legado de ser uma pessoa que age com o coração. Então, assim, não é só a razão. Eu sou muito deficitário nessa parte de razão. Eu falo, pô, tô emocionado, vou fazer. Então, às vezes eu tenho que dar um passo atrás, dar um respirar mais fundo, contar até 3. Mesmo se eu quero fazer, eu peço a opinião dos mais próximos, como você, Marcela, enfim. Verdade. Se mesmo assim eu tiver errado, ou não é o momento, eu paro um pouquinho e penso. Hoje, com terapias e conselhos. Mas antigamente eu fazia e dava errado, aí eu tentava resolver. Então, o Gu me ensinou já bastante coisa nesse sentido de como ser pai, mas eu tenho uma infinidade pela frente. Você falou da terapia. Qual que era a tua opinião sobre terapia e qual que é a opinião hoje? Fazer terapia. Sempre achei, quando alguém me falava, principalmente você, eu falava assim, não, ou outras pessoas, terapia é para quem não tem amigo. Porque aí você vai lá conversar com a pessoa e acabou. Tem sentido. Eu tenho amigos que eu posso abrir o peito, falar, chorar e contar vitórias, e eu sei que vai estar junto comigo independente de qualquer coisa. Voltando na parte do dinheiro, a gente se conheceu quando eu tinha R$0, todo mundo tinha R$0. A vida foi dando condições para todo mundo, de momentos diferentes, de jeitos diferentes, mas esse dinheiro que eu ganhei hoje, que não é um absurdo, mas é algo legal, não é só meu. Eu sou o que você me fez viver naquele momento. Eu sou o que o Bruno, família, todo mundo. Então, nada mais justo que eu retribuir isso. Então, por isso. Então, essa questão de viver o hoje, estar na presença, de fato, respirar e tentar ter a vida no controle, é melhor. Então, a parte da terapia, assim, você vai me acalentar como amigo, como acalentou várias vezes. Você vai dar a sua opinião, mas eu acho que dá para abrir mais caixinhas aqui dentro. Então, a terapia é profissional. Então, às vezes eu falo, pô, não tem nada para falar hoje. Aí ela vai, puxa um negocinho e eu sou peito aberto, eu sou transparente, sou claro, eu falo. Ela olhou para mim algumas vezes e falou assim, realmente, você fala tudo mesmo, você não tá com medo não tá com vergonha. Eu falei, não, é isso que está acontecendo, como que a gente pode desenvolver isso? Sem dúvida. Então, eu acho que está sendo muito bom. A Marcela já sente diferença. No trabalho, a ansiedade, que é o maior desafio que a gente tem hoje em dia. Sem dúvida. Muita informação, jogada, etc. Essa organização de pensamentos é muito importante. Pensamentos e emoções. Então, a terapia tem ajudado bastante nisso e aconselho, façam terapia. Esse de fato tá gravado, né? Sim. Mas eu sabia que tua hora ia chegar, mano. E é muito louco, eu acho que a tua hora chegou muito próxima à minha, que eu lembro que quando confirmou a gravidez, né? Que o Joca e o Samuca iam chegar, eles ainda nem tinham nome. E a brisa que eu entrei, o questionamento que eu me fiz foi, porra, eu preciso ser alguém melhor. Eu preciso ser um ser humano melhor. Eu vou ter uma responsabilidade agora, mesmo o meu primeiro valor naqueles exercícios de cursos e imersões de desenvolvimento pessoal, sempre vi o primeiro valor como responsabilidade. Mas eu falei, cara, eu preciso ser alguém melhor. E aí eu falei, o que eu posso fazer agora para ser essa pessoa melhor e refletir no pai, né? Eu lembro que eu fiz 2 coisas. A primeira foi entrar para terapia desde 2015 para 2016, quando eles nasceram, e estou até hoje. Eu digo que eu cancelo a Netflix hoje em dia, mas não cancelo a terapia. E uma outra coisa que é meio hilária também, que todo mundo, eu ouvia muito a questão da privação do sono, que você vai ter muito sono. E aí, próximo deles chegarem, eu comecei a chegar no trabalho perto das 5 da manhã, eu entrava às 8, e aí o pessoal chegava e falou, meu, o que você tá com essa cara? Você tá aí desde cedo, o que você tá fazendo aí? Eu falei, não, é que meus filhos vão nascer e são gêmeos, então provavelmente eu vou dormir muito pouco, então eu já tô treinando o meu organismo para sentir, então assim, umas coisas meio de louco que a gente faz sem orientação tanto profissional, e essa privação vai existir,
mas nada que também a gente não consiga superar. E fico muito feliz, mano, também de ouvir que você está buscando conhecimento e tal, e sem dúvida isso vai impactar a vida deles e a tua também de uma forma surreal. Porque terapia, e quando a gente vai aberto, e eu costumo dizer para minha terapeuta e outras que eu já passei também, que eu digo que eu costumo botar a mão na merda, sabe? E a merda, muitas vezes, a gente não enxerga, a gente não tá... Sei lá, às vezes vem um cheiro assim, mas muita coisa tá na superfície, né? E a gente ter essa coragem de se abrir e ali é para nós, é pra gente, mano. Então, isso gera um efeito exponencial que é surreal, que algumas pessoas que estão até relativamente próximas da gente, eu falo, meu, não tô mais reconhecendo. Tipo, tá muito diferente. E o que é essência vai ficar, mas o que é bom também vai ganhar uma proporção surreal, sabe? Então, terapia é muito louco. E, cara, eu gosto muito de olhar para os livros também. Muitas vezes eu recebi algumas perguntas, algumas respostas, ou fiz até terapia em alguma leitura, assim, né? Através de alguma leitura. Você tem algum livro que mudou tua vida? Você fala, cara, esse livro aqui... Ou o livro que vem na tua cabeça e fala, mano, esse livro é foda. Assim, eu adoro saber que eu posso ler o livro, mas é difícil ter tempo e dedicação para ler. Mas um dos poucos que eu li é esse aqui, até trouxe para você de presente, não sei se você já leu ou não. Não. Foi indicação de um amigo também, Não. Psicologia Financeira. Ó, ganhei presente, hein? Muito, muito, muito top. Inclusive, eu comecei a ler numa viagem que eu fui com a Marcela para Mendoza, pré-casamento, etc. E me prendeu, assim, é um livro gostoso de ler, fácil. E aí, aproveitando que a gente estava falando de dinheiro, é que, de fato, às vezes não é o quanto você ganha, e sim como você lidar com emoções Porra. do seu dia a dia, do que você gasta o dinheiro ou do que você investe. Então, pô, já fui muito mais, hoje não tanto, graças a Marcela, obrigado amor, não sou tão impulsivo assim. Porque eu tenho vontade e vou lá e faço. Às vezes dá certo, às vezes não, a maioria não dá certo. Então, assim, ela fala, calma, daqui a pouco a gente volta. Sim. Igual que a nossa Tô ouvindo mãe a voz falava. dela agora. Que eu já tô imaginando ela quando o Dante chegar e falar assim: Felipe, você tá exagerando, né? Não. Primeira cólica, ele assim: não, vamos pro pronto-socorro, liga pro pediatra. Mas qual pediatra? Ele deve ter uns 5 pediatras, entendeu? E aí ela fala: calma, não vamos pro pronto-socorro. Não vamos pro pronto-socorro, pelo amor de Deus. Não. E a nossa mãe sempre tentou nos ensinar essa parte da ansiedade, né? Na volta a gente compra, lembra? Sempre você parava em algum lugar, na volta a gente compra, aí fui embora e acabou. E, mano, a gente não aprendeu, né? Mas tá bom, tem tempo ainda. Mas esse livro é muito interessante, que é isso. Então, assim, é o que eu falei no começo. Pô, os sonhos que eu tinha, a maioria dos sonhos que eu tinha financeiramente para realizar coisas materiais há 20 anos atrás, não são os mesmos sonhos que são hoje. E o inverso é verdade, eu levo muito isso, que é o quê? Momentos não tem volta. Então, a gente foi para a despedida do solteiro, por exemplo, um momento que era para ir e viveu aquilo e acabou. O momento de fazer uma viagem ou dá até para apertar um pouquinho. Dá para apertar um pouquinho? Dá, então vamos. Porque às vezes aquele momento não vai voltar. Ou as pessoas que eram para ter vivido aquele momento com você não vão estar mais presentes. E você vai levar aquilo na memória e aquilo vai te engrandecer de alguma maneira. Então, é muito interessante esse livro, espero que você goste. Leia com calma. Só tem um problema nesse Qual? livro. E de você me dar um presente aqui, porque tá sem uma dedicatória. Ele me deu um livro sem uma dedicatória, pelo menos eu não achei. Vou Então, fazer a dedicatória vou deixá-la aqui em breve. com a caneta. Então, por favor, né? Pelo menos um autógrafo, né, mano? Hã? Agora que você tá participando de podcast e tudo Estou no mais. aguardo do seu livro com a Exato. dedicatória. Esse... E vamos apoiar e vamos bombar com certeza. Falando nisso, do Tarja Preta São Silvestre, o livro
que quando esse episódio estiver indo pro ar, provavelmente vai estar muito perto do lançamento. E eu venho contar um pouquinho mais para vocês sobre ele. Sem dúvida nenhuma, talvez o Felipe esteja por lá ou não. Ele só tem direito de faltar se, claro, ele estiver dedicando tempo ao Dante, a Marcela e ao Gustavo. Tirando isso, ele não tem liberdade para não estar lá no dia do lançamento. Mano, uma vez eu te fiz uma pergunta que foi a seguinte: como é que você consegue, basicamente, conviver em todos os ambientes que você convive e, mano, tá lá curtindo, tá feliz e tal. Então, eu vejo você, eu já visitei você lá na XP. Aí, de repente, você tá no domingo lá jogando truco com os velhos do bar lá e tal. Aí, daqui a pouco, você tá, porra, fazendo teu casamento lá e quem vem cantar é o Alexandre Pires. Aí, daqui a pouco, a gente tá numa despedida de solteiro lá em Nevada e tal. E aí, de repente, a gente tá em Orlando com as crianças e a gente tá lá no almoço de domingo ou tá lá no lançamento do livro. Como é que é isso, velho? Navegar por todos esses ambientes, assim. O que você faz para, tipo, manter tua essência, assim? Eu ajo com o coração, de fato. Eu fui muito, como eu diria, na época de escola, enfim, eu sofri muito bullying de diversas maneiras, etc. Na época não era bullying, era só uma brincadeira. Mas isso me tornou mais forte. Então, assim, graças ao bullying, eu pude ser eu mesmo desde sempre. Olha que legal. Porque era o que eu tinha. Então, Legal não o bullying, né? Mas, ó. todo mundo já me zoava, então, porra, eu não preciso me mostrar, não preciso ser outra pessoa. Então, é isso. Então, se alguém gostar de mim, vai gostar do jeito que eu sou. Forte. Se não gostar de mim, eu vou ter que tentar mudar um pouco pra, de fato, ver onde que é o que eu tô faltando, enfim, etc. Então, é um conselho que eu dou pro Gustavo, vou dar pro Dante, dou pras pessoas. Haja com o coração. O coração dificilmente vai errar, não vai errar. Se você tá numa dúvida, pensa com o coração e com amor. Então, eu sempre fui assim. Então, assim, eu lembro de vários episódios, tipo, pô, eu gosto de Sandy Júnior por conta de memórias afetivas, etc. Eu tenho certeza. Aí eu falei um dia no trabalho, em vez do pessoal me zoar, não, eles me apoiaram. Falaram, pô, mas Sandy Júnior é legal, etc. Então, assim, hoje em dia, eu sou esse cara aqui, eu sou esse um pouco mais nervoso porque eu não fiz podcast nunca na vida, mas eu sou esse cara com um cara que eu conheço, que tem R$ 1 bilhão, e eu sou É mesmo. principalmente com o faxineiro do trabalho. Porque ele precisa de mais atenção, ele precisa de mais carinho do que um cara desse jeito. Então, assim, e eu sou assim, vou errar, vou pedir desculpa, vou pedir, mas eu sou autêntico, eu sou genuíno em tudo que eu faço. E eu sou transparente. Então, se eu pudesse deixar um conselho para todo mundo, haja com o coração. O Gustavo me ensinou isso, ao longo da vida me ensinou isso. Você não precisa ser igual às outras pessoas, você precisa só ser do seu jeito que alguém vai te amar. E é isso. É isso. Para de falar, senão daqui a pouco eu vou chorar. E aí encerra com chave de ouro. Cara, na verdade isso super conecta com a pergunta aqui, caminhando para o final que eu ia te fazer. Antes de fazê-la e já emendar nessa tua resposta, eu queria te dizer que você é um exemplo disso para mim. E eu aprendo todo dia contigo. E toda vez que eu convivo contigo, me lembra de olhar para a minha essência e ser eu mesmo, né? E eu te vejo navegando em todos esses ambientes, eu navego em alguns deles e queria te agradecer por você sempre ser você mesmo e por ter estado lá por muitas vezes, né? Lembro ali quando eu estava passando pelo meu divórcio, uma vez que você me recebeu, a gente almoçou, depois foi lá para o teu apartamento. Então, foram alguns momentos. E falando sobre falar com o coração, a pergunta final é a seguinte. E aí tem que ser olhando para a câmera lá, porque agora você já está craque em podcast depois dessa mais de uma hora de papo, hein? Mais confortável. Chegou tua hora. Tá chegando a tua hora, beleza? Certeza que é a tua hora. Você tem mais, sei lá, pouquíssimos minutos. Qual que é a mensagem que você deixaria num áudio para o Dante e para o Gustavo? A última. Não tenha medo de ser você mesmo.
Simplesmente isso. Porque, de novo, o universo conspira muito a favor. Conspira demais. Eu já pedi, tudo que eu pedi pro universo, 99,9% trouxe. Nos momentos certos que era para acontecer. Então, sendo você mesmo, você vai afastar coisas que não são para você e vai atrair coisas que são para você. E quem acredita em Deus, quem acredita em universo, enfim, energia, essa energia é muito forte. Então, assim, e de novo, eu sou exemplo vivo. Poderia estar muito melhor financeiramente ou poderia estar muito pior. Poderia estar muito melhor de amigos impossível, porque eu tenho as pessoas amadas. Melhor de esposa impossível também. Família, então, nem se fale. Porque eu só fui eu mesmo. E não precisa ser perfeito. Essa frase ainda estou trabalhando na terapia. Boa. Que eu posso errar com calma e eu quero mostrar que o errar acontece. Mas continuar tentando, como foi a fala que você teve pro Gu lá de, eu não sei ser pai, mas eu quero pra caramba e eu vou continuar tentando melhorar sempre. Mano, É isso. só obrigado. Não só por estar aqui, mas por existir na minha vida, dos meus filhos, da minha família. É um prazer ter você na nossa vida. Obrigado. Conte comigo, eu que agradeço. Obrigado por mais essa nova experiência. Tenho certeza que vamos passar por muitas outras. Sim. E não vai ter jeito. A gente foi concretizado, sacramentado desde os 0 anos de idade. Vamos ficar até todos os anos. Top. Obrigado, viu? Valeu, mano. Tamo junto, sempre. Te amo. Te amo também. Galera, obrigado. Você que ficou aí até o final, curte esse episódio. Manda pro grupo da família, como eu falei, porque agora a gente vai desligar a câmera e eu vou puxar a orelha dele para ele escrever minha dedicatória. Valeu, até o próximo. Valeu. Obrigado.